O que são Branded Fares e Customized Offers? O que é o Seat Inventory Control? E Bumped Passengers? Gerenciamento de receitas de companhias aéreas é o tema desse vídeo capítulo. Começamos pelo objetivo do Yield Management, o Revenue Management, como é chamado, conhecido na indústria, o gerenciamento de receita das companhias aéreas, que também pode ser de hotéis, de aluguel de veículos, entre outras indústrias. Primeiramente, precisa entender o que é a receita unitária no transporte aéreo. O que é o Yield, na verdade? O Yield é a receita com passageiros dividida pelo RPK. Tá? Então, a quantidade de receita que a empresa faturou divide pelo total de produção dela em termos de RPKs. Na verdade, é o quanto cada passageiro está rendendo para a empresa a cada quilômetro. Então, quanto que a empresa colhe, porque o yield é a colheita, ela colhe a cada passageiro quilômetro. Similar a isso, nós temos o PRASC. O PRASC, o Pzinho do PRASC é de Passenger, o R de Revenue. Então, é a receita com passageiro dividida pelo ASC. Enquanto o yield é dividido pelo RPK, o PRASC é dividido pelo ASC. É a mesma forma de analisar, só que dividindo agora pela essa métrica de oferta de assentos. A gente tem o PRASC Premium. Algumas empresas analisam o PRASC Premium. O PRASC Premium é a diferença positiva entre o PRASC da companhia e da sua principal rival. Se ela tem um Premium, tem que ser positivo. E aí analisar quem é a principal rival. Isso é importante para uma análise de mercado. Existe o RASC também. O RASC é a receita operacional total dividida pelo ASC. Então não tem o pezinho do PRASC. É a receita. A companhia aérea tem outras receitas, não apenas com passageiros, com viagens, mas ela vende os ancillaries. Ela tem parcerias, ela tem merchandising, então a receita total dividida pelo ASC. O objetivo do Yield Management, na verdade, não é maximizar o yield. Se fosse assim, era fácil para a empresa, e para o sistema da empresa, era só proteger ao máximo os assentos de forma a vender apenas para passageiros que compram o bilhete com o maior preço, a tarifa cheia. No limite, você pode vender para um passageiro só comprando a tarifa cheia, maximizaria o yield. A empresa tem que maximizar lucros, ela tem que vender o máximo, faturar o máximo possível. Faturar não quer dizer que precisa preencher todos os assentos, ela tem que faturar o máximo possível, minimizando custos. O recurso dela é fixo e perecível. Nós já vimos as características do produto da companhia aérea. Por que ele é fixo? Porque ele não pode ser alterado com facilidade. Você não pode aumentar a produção de assento de uma aeronave, de um determinado voo. Tem um certo limite. E ele é perecível. Passou o período daquele voo, você não pode comercializar mais aquele voo, só outro voo. Perde-se a possibilidade, uma vez que fechou a porta do voo, da aeronave, você não pode mais transportar passageiros pagantes. O Yield Management ele tem toda uma estrutura de mapeamento e influência do comportamento do consumidor, como nós vamos ver. Então, para maximizar os lucros, ele precisa mapear e influenciar o comportamento do consumidor, ou seja, tem um lado de inteligência de mercado muito forte no Yield Management. Quais são os componentes dessa estratégia? A gente vai ver o Differential Pricing, são tarifas diferenciadas, Fair Products, quer dizer, essas tarifas são associadas a produtos, Seat Inventory Control, tem um sistema que gerencia a disponibilidade dos assentos nos sites ou no sistema de reservas, e o Overbooking, que é o sistema que vai ampliar virtualmente o número de assentos nos sistemas de reservas. Bom, vistos esses fundamentals como objetivo do Yield Management, vamos pegar um desses, por exemplo, segmentação de mercado. Vamos começar pela Differential Pricing, que é o mais óbvio do Yield Management, tá bom?
antes de passar para a segmentação. A gente tem duas formas de conceber a precificação de um produto. Pode ser preço uniforme, uniform pricing, ou differential pricing, que é o que tem no Yield Management. Como é que é o uniform pricing? Você tem um esquema, um diagrama cartesiano de demanda, né, uma curva de demanda, onde preço é negativamente relacionado com quantidade. Tem dois diagramas de demanda e preço está no eixo Y, quantidade no eixo X. Bom, se eu ofereço um preço, determino um determinado preço, isso automaticamente vai me gerar uma demanda por aquele produto. Tá? Essa área cinza é a área de faturamento da empresa, preços vezes quantidade. Então foi quanto foi de receita capturada. Tá? O que está em área amarela são receitas perdidas. Tá? Por que são receitas perdidas? Porque essa quantidade acima desse Q na área cinza não pode ser vendida, mas poderia ter sido vendida, mas não foi. Então, lost revenue from unused seats, receita perdida por assentos, né, não usados, não utilizados. A capacidade da aeronave está aqui, ó, tá vendo? Então, você vendeu muito menos que a capacidade da aeronave, então você perdeu receitas. Né? Você também perde receitas por deixar de cobrar de certos passageiros a mais. Tem passageiro ali que está voando que gostaria não, ninguém quer pagar a mais, tá bom? A curva de demanda, ela reflete um negócio chamado willingness to pay, a disposição a pagar. Esse é um conceito importante em Yield Management. Qual é a disposição a pagar de cada um desses passageiros que comprou esses assentos? Tem gente que poderia pagar muito mais caro e toparia pagar, mas encontrou aquela tarifa bem abaixo do que toparia pagar. Então você está perdendo receita também, que é o chamado superávit do consumidor que está sendo perdido. Bom, nesse caso a gente teve o que é chamado de overprotection. Você está protegendo demais os assentos para vender para passageiros chamados high yield, quer dizer, preço alto, eles vão pagar um preço alto e por isso tem um yield alto, às custas de deixar a aeronave vazia. Está protegendo demais. O extremo oposto disso é o dilution. Quando você bota o preço muito lá embaixo, em comparação com o preço anterior, o preço muito lá embaixo, você pode no limite ir na capacidade da aeronave, é onde você vende. Né? A questão é, eu gero essa receita, tá vendo? É até bem menor do que a receita gerada pela overprotection. Então também sair vendendo a qualquer preço, né, com o objetivo de maximizar vendas, quer dizer, número de passageiros, maximizar fluxo de passageiros, mas ele está perdendo receita de consumer surplus, quer dizer, de excedente do consumidor, de superávit do consumidor. Então, nos dois casos, o uniform pricing é uma furada para a empresa. Empresas que adotam uniform pricing tendem a ser expelidas no mercado. No passado, empresas que tentaram fazer isso, quer dizer, trazer a justiça ao transporte aéreo, todo mundo pagando a mesma coisa, morreram, sumiram do mercado. Então, há um forte incentivo para evitar o uniform pricing. Qual a antítese disso? Differential pricing. Sim. O differential pricing, eu vou tentar capturar a área amarela cobrando tarifas diferenciadas, tá vendo? Tem uma tarifa para esse conjuntinho de passageiros, é um bucket. Estou criando um bucket, um balde de poucas passagens vendidas a esse preço alto, depois um baldezinho colocando um conjunto de assentos, né, a esse preço, depois mais um bucket para essa quantidade de assentos aqui. Então, na verdade, você vai fatiando a sua aeronave em conjuntinhos de assentos, buckets, são chamados fare buckets, onde você coloca tarifas escalonadas. Né? E daí você vai capturando o excedente do consumidor, na medida que os fare buckets vão capturando esse excedente consumidor local, e você evita também a perda de receitas por assentos não utilizados. Né? Então você pode colocar umas tarifas bem baixinhas aqui para capturar também, tentar preencher ao máximo a sua capacidade na aeronave. Né? A gente vai ver que a questão do overbooking e a questão do spoilage spill, que nem sempre você precisa ir no limite e vender sempre. Né? Pelo contrário, as companhias aéreas sempre deixam um buffer
ou elas não conseguem vender tudo, até por questões concorrenciais, questões de overbooking, ou de risco associado à demanda. Bom, vimos que o differential pricing, que os economistas costumam chamar de discriminação de preços, ele impõe a necessidade de uma estrutura de tarifas, né? Então não é uniform pricing mais. E aí, em estrutura de tarifa, você vai botar uma pressão sobre a segmentação de mercado, porque você tem que saber quem é que está pagando o quê. E vai ter que criar formas para que quem pague caro não migre para uma tarifa mais baixa, que seria o dilution. Então pode existir o dilution nesse sistema, desde que a estrutura de tarifas não seja adequada, e aí a segmentação também não, você vai ter o chamado buy down, passageiros comprando tarifas baixas, então essas tarifas não vão estar protegidas. Você vai ter o under protection também, né? Então tomar cuidado com o under protection. E aí vamos analisar como é que é feita a segmentação de mercado. Agora sim, segmentação de mercado. Vê essa mídia, né? Vê esses anúncios vinculados na mídia. Já faz algum tempo que foram vinculados. Apresentamos a sua tarifa. Olha que interessante. É o suprassumo da segmentação de mercado. É cada passageiro, cada cliente ter a sua tarifa. O economista vai chamar isso de discriminação de preço de primeiro grau. Você conseguir cobrar uma tarifa para cada passageiro, isso é chamado de primeiro grau. Bom, olha essa forma de pensar que a empresa colocou na mídia. Nós temos o mesmo cliente vestido de passageiro a negócio e aqui ele está vestido de passageiro a lazer. Ou seja, as pessoas têm necessidades distintas e para isso a empresa tem uma tarifa para cada uma dessas necessidades. Ou seja, ela está tentando segmentar o mercado, nesse caso usando a motivação negócios e lazer. Existem trocentas outras e, na verdade, o que ela quer é que o passageiro se fidelize e ele compre, ele pague a quantia certa que ele está disposto a pagar, né? Para isso existe o chamado e-merchandising. Merchandising é colocar o produto em uma forma atrativa para o consumidor, né? De uma maneira que você consiga posicionar e gerar valor, né? Extrair o excedente do consumidor. Para isso, as companhias aéreas criaram as chamadas Customized Offers, né? Então, a partir desde o deregulation, as companhias aéreas vêm criando tarifas. Primeiro foram tarifas, quer dizer, códigos tarifários associados a restrições e tentando segmentar os consumidores. E de um tempo para cá elas vêm associando isso bem claramente a produtos tarifários com valor agregado, né? Então, desde o que o autor Tom Bacon chama de a evolução, né, a partir dos anos 70, os Super Savers, dos anos 70, que você tinha duas tarifas, né, dois segmentos, né, que é o tarifa cheia e o Super Saver, se você comprar com bastante antecedência, for para férias, coisas do gênero. Isso foi aumentando. Nos anos 80 passou para aproximadamente 10, depois, no final dos anos 80, o Lag-Based Inventory Controls. Na verdade, as empresas começaram a investir em Yield Management para conexões a bordo. Então, você tem que reservar assentos para os passageiros locais, quer dizer, aqueles que estão viajando no tráfego local, né, que é aquela origem e destino daquele voo. O Flight Stage coincide com o OD, né, com o OD, mas também os passageiros em trânsito, você tem que reservar assentos para eles, e daí você tem que determinar que preço esses caras vão pagar, né? Então começaram a criar outras tarifas para os passageiros em trânsito, né? Isso tanto no lag-based, primeiramente o lag-based, pensando nos controles a partir dos segmentos de voo, depois o OD-based, aí pensando no OD dos passageiros, né? E aí, a partir dos anos 2000 e 2010, começou a revolução dos ancillaries e das branded fares, né? Os ancillaries são as receitas que são vendidas com N itens do produto da companhia aérea, e daí você começa a criar valor para o consumidor, né?
no sentido que ele quer comprar aquela tarifa mais cara e aquela tarifa parece ser a tarifa para ele. No limite, nós vamos chegar o que ele chama de Segment of One. O Segment of One seria a total personalization. Aí nós vamos descambar no que o economista chama de discriminação de preços de primeiro grau. Bom, para eu chegar lá, eu preciso criar Fair Products. Tá? São esses Fair Products que geram, na prática, a segmentação. Você abstrai, você tenta analisar o mercado, quem é quem, e daí você vai criar os Fair Products, que são produtos tarifários. Inicialmente foi pensado em restrições de compras, porque você queria evitar o buy down. Ou seja, um passageiro business, ele nunca vai comprar, por exemplo, uma passagem que requer que ele permaneça no destino no sábado à noite, porque ele quer trabalhar durante a semana e ainda voltar na sexta-feira, por exemplo, né? No máximo no sábado de manhã. Agora, sábado à noite ele não quer, né? Como a companhia aérea não sabe quem está comprando, se ele é business ou lazer, né? Mas ela quer evitar o buy down, ela, no início, o que ela fazia? Ela colocava, e ainda existe essas restrições, tá? O sistema de restrições. Você coloca uma tarifa que a volta não pode ser diferente do sábado à noite. E aí o passageiro business não vai encontrar, ele vai pesquisar essa passagem, não vai encontrar essa passagem. Tem essa restrição de compra, né? E aí ele não, quer dizer, mesmo que ele encontre, ele vai encontrar em outras circunstâncias, se ele estiver interagindo no software. Se ele estiver perguntando para o agente de viagem deles, ele vai falar, tem uma tarifa baixa aí, mas você vai ter que ficar no sábado. Ah, isso eu não quero. O comportamento de não querer já evita o buy down do passageiro business, né? Então isso é uma fence, é uma proteção, uma cerca. Você fez uma cerca evitando que o passageiro business compre aquela tarifa que você pode colocar bem baratinho, que o cara não vai querer comprar. Outra restrição de compra é a antecedência, alta antecedência. Esse cara não vai querer comprar com alta antecedência, é o chamado Early Bird Assumption. Passageiros que chegam antes no sistema de reserva geralmente são a lazer, são motivos pessoais, são mais planejados. O pessoal da empresa geralmente compra com baixa antecedência, então também acaba sendo uma fence, né? Tem que ter uma antecedência de no mínimo 14 dias, 30 dias, ou o que quer que seja, 60 dias, 90 dias, né? De um tempo para cá, dos anos 2000 e 2010, né, esses pacotes de atributos que eram apenas associados à restrição de compra para evitar o buy down, começou a ser um conjunto muito mais inteligente de medidas das companhias aéreas para criar os Fair Products. Na verdade, as empresas já agora estão trabalhando com sell-up. Em vez de só evitar buy down, está querendo que o passageiro venha com uma ideia de preço na cabeça, mas quando ele vê os produtos, né, ele quer comprar, ele prefere pagar uma passagem mais cara em que ele tenha certos atributos, né? Então, na verdade, as companhias aéreas agora não apenas criam produtos tarifários baseados em restrição de compra, mas eles ainda criam esses produtos tarifários, mas eles ainda colocam add-ons, vários outros itens no qual o passageiro vai poder escolher o preço que ele vai pagar na sua passagem, né? E daí vem a questão das branded fares. O que são branded fares? Branded fares são tarifas, são pacotinhos de tarifas que geralmente são fáceis de entender e que começaram nos Estados Unidos no final dos anos 2000, onde você enxerga o que você quer facilmente, né? Isso são marcas, você cria as marcas das tarifas. Tem a Promo, a Light, a Plus, a Top, essa empresa está oferecendo. E dali você tem os pacotes de atributos, tá vendo? A bagagem de mão tem na Promo, né? Até 10 quilos. Tem na Light, tem na Plus, tem na Top. Ou seja, essa empresa não está cobrando tarifa de bagagem de mão, né? E no resto do mundo dá para contar nos dedos algumas empresas que já começaram a fazer isso, mas pode vir a ser um item importante. No Brasil, a resolução 400 veda a cobrança da bagagem de mão, que ainda é franquia. Bagagem despachada, tá vendo? R$30, R$30, ou o preço que for, uma peça até 23 quilos. Na tarifa Plus e Top,
você não precisa pagar a tarifa. Ou seja, é muito interessante a questão do Branded Fares, porque a gente vive o desempacotamento dos serviços aéreos, o unbundling. Mas as companhias aéreas, elas fazem o unbundling justamente para poder segmentar, para poder criar as Branded Fares. Então, para algumas tarifas, a bagagem despachada está inclusa, ou seja, está empacotado. Você está pagando mais caro, mas um preço empacotado, tá vendo? Muitos, no limite, todos os itens estão inclusos, todos os itens de valor que o passageiro associa valor à viagem estão incluídos na tarifa top. É a mais completa e flexível. Completa no sentido de atributos oferecidos ao passageiro, e flexível no sentido de evitar restrições de compra. Ele não vai ter a permanência no sábado, por exemplo, você não tem que comprar com antecedência. Então, por isso que é a mais flexível, entendeu? Completa e flexível. Ou seja, aqui já conta a história do que é o Revenue Management, né? E aí você tem outros itens, reserva de assento, poder reservar, o espaço plus, o assento conforto, ou o que quer que seja, alterações, se você vai pagar multa de remarcação, o reembolso caso você não vá, e o acúmulo de pontos. O acúmulo de pontos é uma questão muito interessante, pontos no programa de milhagem. Nesse esquema de Branded Fares, ele está mostrando na promo você não acumula, nas outras você vai acumular. Vamos ver uma coisa mais radical que isso. Esse sistema de Branded Fares, ele está mostrando 4 tipos de clientes da empresa, os Smiles, quer dizer, os 5 tipos, né? O não cadastrado no programa, Frequent Flyer, o Smiles Diamond, o Smiles Ouro, o Smiles Prata e o Smiles. Tá? E daí, para cada um deles, você tem as regras associadas à tarifa que você está comprando. Então você faz uma pesquisa de preços, encontra determinados preços, aí você vai revelar que tipo de Smiles você é. Esse é o suprassumo para a empresa quer que você revele tudo sobre quem você é. Quando você loga no sistema, você está revelando, olha, eu sou um Smiles, eu sou um Smiles, eu sou um Frequent Flyer, né? Porque isso é chamado Frequent Flyer Program, um FFP. Então eu sou um Smiles mais ou menos, ou eu sou um Smiles que viaja muito, diamante, né? Eu tenho um histórico. E daí a empresa vai fazer o setup dos atributos baseado nisso, né? Você já está se logando e revelando quem você é, e na hora de comprar também você pode escolher uma dessas tarifas. Então o Smiles Promo, Smiles Lite, Smiles Plus, Smiles Max, você escolhe, olha, tá vendo? O quanto que você quer acumular de milhas, você escolhe que tipo de bagagem que você quer, você escolhe a marcação de assento, você não escolhe se você é Smiles Diamante, ou Prata, ou Ouro, ou não é Smiles, ou é só Smiles. Mas aí, uma vez que você se revela, esses itens podem se alterar, né? Outros itens que a empresa coloca, tá vendo? Snack gratuito, todos têm. No futuro, pode ser que isso aqui mude, né? Pode ser que exista o serviço de bordo, e aí pode voltar o serviço de bordo, inclusive no futuro, quem sabe, pode voltar o serviço de bordo totalmente completo, tá? Então você tem, obviamente que para passageiros que são Smile Diamante, ou quer dizer, você pode fazer a diferenciação de classes de viagem, né? Por exemplo, a primeira classe na classe econômica, né? Reembolso, no-show, desconto para crianças, tem de tudo, né? A gente já viu como é que isso pode ser um item do Branded Fares. Então, tem vários itens para segmentação de passageiros, antecipação de voo, despacho de bagagem, marcação de assentos, característica do assento, remarcação, o embarque, o check-in prioritário. Isso aqui dá uma questão de status muito importante, muito interessante, entendeu? Porque as pessoas entram primeiro que os outros, né? Então isso, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas correm para encontrar espaço para colocar suas bagagens de mão.
reembolso, o caso do não comparecimento, que é o no-show, desconto para criança, acúmulo de milhas, categoria dentro do programa de milhagem, todos são critérios como vimos, né? Bom, a segmentação vai me permitir que eu tenha tarifas diferenciadas e aí eu preciso disponibilizar essas tarifas no sistema. Isso é chamado Seat Inventory Control, tá bom? O Seat Inventory Control, ele gerencia a disponibilidade dos assentos nas classes tarifárias, tá? A ideia é não disponibilizar tarifas mais baixas, protegendo as tarifas mais altas. Então ele vai ter que dosar isso. A questão é essa proteção. Quais são os limites de proteção e como é que eu faço para evitar que um passageiro faça o buy down, né? E daí o Seat Inventory Control, ele parece muito, é muito interessante essa imagem sugestiva que eu encontrei no Pucking Flight, muito interessante. O Seat Inventory Control cria fare buckets, né, que são os baldes aí, que se assemelham a uma cascata de champanhe, tá? Você tem as tarifas premium, que são mais altas, preços altos, você vai disponibilizar o máximo de assentos para ela, ou seja, disponibilizar o máximo de champanhe para elas. E aí o que vai sobrando vai sendo disponibilizado para as tarifas mais baixas, vai sobrando, até que no limite, lá embaixo, poucas taças recebem champanhe, ou recebem pouco champanhe. Não é, né? Não vai ficar tão cheia quanto a de cima. Então a ideia do Seat Inventory Control é justamente isso, segregar as tarifas da mais alta até mais baixa e ir dosando a disponibilidade de acordo com essa receita esperada, né? Então aqui a gente tem uma forma de visualizar o sistema de reservas, a questão dos fare buckets, um voo de Miami para London Heathrow, tá? Da American Airlines. Então esse voo para esse dia, ele tem essas tarifas, essas classes tarifárias disponíveis. São classes tarifárias, não são classes econômicas. Eles têm uma contrapartida na classe econômica, mas são quebras dessas classes, né? Então, em geral, você tem a tarifa F sendo a First Class, você tem a J sendo a Business Class, isso é a classe de viagens mesmo, né? E você tem a tarifa Y sendo a tarifa da classe econômica, né? Tarifas cheias, mas você tem outras tarifas que são chamadas classes tarifárias. Então, na verdade, a F7 não é toda a classe business, primeira classe, tem a F e a A. São as duas classes tarifárias para First Class. Tem a Full Fare Business, a JCD. Isso é um esquema que pode variar, né? Então, na verdade, esse aqui alguns exemplos, e aqui, no caso da American Airlines, tem várias outras, tá vendo? Várias outras. Mas, em geral, você tem aí o Full Fare sendo Y, B, M, H, e o resto, né? Tarifa com desconto, né? Discounted Economy, K, L, Q, V, entendeu? E aqui o que ele está dizendo? São os buckets. Na classe tarifária F tem 7 assentos, na classe tarifária A tem 7 assentos, né? Disponíveis, né? O que acontece? Pode ser que isso mude. Na verdade, vai zerando as classes tarifárias mais baixas com descontos, mas essas aqui não zeram. Elas estão sempre disponíveis, as mais altas. À medida que as classes mais baixas vão se esgotando, o voo também vai se esgotando. Esse número geralmente ele não é maior que 9 por questões de limite de espaço mesmo, né? no sistema. Um exemplo de código de tarifa, né, de base tarifária, por exemplo, esse BWEX14NR. O B é porque é classe econômica, tá vendo? É o Full Fare. O W, mas vai ter uma estadia no weekend, então você vai comprar isso aqui na econômica, mas tem que ter uma estadia no weekend. Tem que ser tarifa de excursão, ida e volta, tem todas as questões relacionadas, né, a essa terminologia. Tem que comprar no máximo no mínimo com 14 dias de antecedência, e ela é non-refundable. Então isso são as restrições associadas a essa classe tarifária.
né, a essa base tarifária. Então você tem a classe tarifária B e a base tarifária, né, com esse código, que são as restrições. Você está vendo que algumas dessas restrições conferem menos valor, vamos dizer assim. Então, restrição geralmente é a antítese do valor. O valor cai com essas restrições. Recentemente, as empresas começaram a, além dessas bases tarifárias, acrescentar os produtos. E daí gera valor, de fato, né? Em vez de apenas colocar essas apurrinhações para o consumidor. Como é que o City Inventory Control funciona? Bom, funciona usando um algoritmo chamado Expected Marginal Seat Revenue, EMSR, tá bom? O que é o EMSR? A receita marginal esperada do assento, tá? É o preço desse assento multiplicado pela probabilidade de vender esse assento, tá? Então, coloquei um texto aqui para você acompanhar vagarosamente, tá bom? A probabilidade de vender assentos cai na medida em que queremos vender mais e mais assentos. Então, você tem um preço. Se você colocar um assento ou 0 assentos, a probabilidade, colocar um primeiro assento, a probabilidade de vender é altíssima. Então, se a probabilidade de você vender aquele assento vezes o preço daquele assento é praticamente 1 vezes o preço. Então, estou aqui. Então, a curva vermelha está aqui pertinho. Na medida que eu coloco 1 assento, 2 assentos, 3 assentos para vender, a probabilidade é mais ou menos a mesma. Chega um momento, se eu colocar 5, 6, 7... aí a probabilidade de vender aquele assento vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, ele está mostrando não só o preço aqui, mas na verdade ele está mostrando a EMSR, que é justamente o preço vezes a probabilidade. E a probabilidade vai caindo na medida que eu coloco mais e mais tarifas, tá bom? Até que chega um limite que a EMSR é 0. Quer dizer, se eu colocar 10 assentos, 1.000 assentos, vai zerar. Eu estou longe da capacidade aqui, né? Então, se eu colocasse 15, 20, talvez chegasse a 50 assentos, ainda estou longe da capacidade, mas eu não vou vender aqueles assentos, tá? É caro vender todos os assentos, tá bom? Então, por isso que a probabilidade de eu vender o próximo assento vai baixando. Eu posso vender alguns àquele preço, na medida que eu vou forçando as vendas, tentando vender mais daqueles assentos, a probabilidade de vender aquele próximo assento, que é a Expected Marginal Seat Revenue, vai caindo. Bom, suponha que eu tenha 2 preços, o preço alto e o preço baixo, o PH, P High e o P Low. A MSR do P High é essa, a MSR do P Low é essa, tá bom? E ela se distingue não pela queda, né? Você pode até imaginar um modelo probabilístico parecido, mas pelo preço inicial, que do high é maior do que o low. Então vai caindo. Imagina que a capacidade seja 100 assentos, tá bom? Bom, se eu inverter o P-Low, girei o gráfico do P-Low, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Agora ele, antes era do 0 até a capacidade, agora é da capacidade até o 0. Desse lado aqui não. Só para você enxergar. E se eu junto esses 2 diagramas, eu vou encontrar uma coisa engraçada. É uma forma que o modelo MSR faz de encontrar a proteção ótima, tá? Proteção ótima para H. O que é H? É a classe tarifária com preço mais alto. L é a classe tarifária com preço mais baixo, tá? Eu quero proteger H, tá? Não quero perder a chance de vender para o L. Proteger o H não é deixar de vender no L, mas proteger o H é não vender L demais de maneira que pessoas que queiram comprar o H não possam comprar. É eu colocar o preço ótimo, não é o preço ótimo, porque os 2 preços estão dados, colocar a disponibilidade de assentos ótima para cada uma dessas classes tarifárias, tá bom? Então, a probabilidade de vender ao preço alto vai caindo, mas eu ainda gero uma Expected Marginal Seat Revenue, obviamente não nula, ela vai caindo, claro, né? Até um momento em que ela vai tocar a Expected Marginal Seat Revenue da tarifa mais baixa, que é a probabilidade vezes a tarifa. Bom, se eu começar a querer continuar colocando assentos na classe tarifária H, daí eu vou gerar uma receita marginal esperada menor
do que a receita marginal esperada com o preço, com a classe tarifária com preço mais baixo. É engraçado, né? O preço dela é mais baixo, mas a probabilidade de venda com essa classe tarifária é maior. Logo, a expected marginal seat revenue dela é maior. Então, eu prefiro alocar esses próximos assentos na classe tarifária associada ao preço mais baixo do que na classe tarifária associada ao preço mais alto. Não vai vender, chance baixa de vender. Então, a partir desse momento que elas se cruzam, você começa a colocar assentos para a classe tarifária mais baixa, né? No limite da aeronave, que nesse caso aqui são 100 assentos. Bom, esse ponto onde as duas se tocam é o Qzão, menor que 100 assentos, espera-se menor que 100 assentos nesse caso, é a proteção, um número ótimo de assentos para proteger a classe tarifária H. Tá? E 100 menos Q vai ser o que sobra aí para a classe tarifária mais baixa. Tá? Então esse é o chamado Booking Limit da tarifa baixa L. Tá? Essa tarifa baixa é ao mesmo tempo, esse Q é ao mesmo tempo o valor de proteção da classe tarifária alta, como é o Booking Limit, é o limite de reservas para a classe tarifária mais baixa, 100 menos o Q. Você não pode passar disso. Se você passar disso, você vai avançar sobre a classe tarifária mais alta e vai perder receita, tá bom? Se eu tiver 3 tarifas, você vai criando outros pontos de indiferença e vai criando as proteções, você está vendo as protections aqui, baseado nesses toques das curvas, até o cap aqui, que é o limite da aeronave, tá bom? Obviamente que para eu saber o modelo de probabilidade, eu preciso também saber o histórico de vendas, tá? Então eu tenho o Booking Limit alcançado, eu tenho uma demanda projetada, e a demanda real. A cada momento eu tenho uma demanda projetada, eu observo a demanda se materializando nas compras, né? Então, até o momento que não se chega no Booking Limit, você ainda não vendeu todos os assentos disponíveis. Lembra lá? Eu tinha 7 assentos disponíveis para as classes. A demanda está se materializando. Talvez eu tivesse 9, agora eu estou com 7, aí vai caindo para 5. Chegou uma hora que zera, que é quando? Booking Limit, nesse caso aqui, são 25 assentos. Olha. O máximo que exibe no sistema são 9, mas eram 25 assentos. Passou de 25, você vai criar um Booking Limit, você vai ter o Booking Limit ativo aqui. Tá? Então, olha, tá vendo? Antigamente fazia-se as curvas de chegada no sistema de reservas com tantos dias antes da antecedência, aqui também é o tantos dias antes da antecedência, né? E aí você tem esse Booking Limit, aqui você está mostrando um Flight Exception Report, quando o Actual Booking ele ultrapassa o que se espera dele. Então você cria um Threshold Curve, dizendo assim, olha, está havendo um crescimento muito rápido da demanda por essa classe tarifária que não era de se esperar, ou da demanda desse voo que não era de se esperar. Talvez esse voo esteja fora dos padrões históricos. Então você bota pressão, na verdade, sobre o forecasting do sistema de reservas. Né? O forecasting é um forecasting muito baseado em Big Data. Né? Você vai ter que pegar voo a voo da companhia aérea, que são diários, são milhares de voos por mês e são milhões de assentos. Você tem que analisar voo a voo, ou o sistema analisar voo a voo, as comparações entre o que está acontecendo e o que foi projetado. Um problema do sistema de reservas com forecasting incorreto de demanda, esse aqui que é o problema do forecasting, é o spiral down. Tá? Então, se você imagina que você tem uma low cost, entrou no seu mercado, você é uma companhia aérea que tem um bom revenue management, mas forecasting de demanda ainda não, ele é sensível a essas coisas. Aí os seus analistas de yield começam a pensar, bom, eu vou ter concorrência, logo eu vou ter gente que vai querer comprar preços mais baixos com a concorrente, e aí eu vou ter menos demanda. Eu vou fazer um forecasting, né? Você tem um forecasting, o seu sistema, por algum motivo, pode ser baseado em fato ou não, às vezes de fato caiu sua demanda logo no início da concorrência, mas isso não era um fator de curto prazo. Aí ele faz um forecasting incorreto
para as tarifas altas. Não vai ter tanta gente que vai comprar essas tarifas altas, então o sistema automaticamente disponibiliza menos tarifas altas, tá bom? Ele faz menos proteção para essas tarifas altas. O que acontece? A demanda aí é uma profecia autorrealizável. A demanda que vai se materializando, ela não encontra esses preços mais baixos, não tá esses preços altos, pelo contrário, eles não existem, e ela vai migrando para as classes tarifárias mais baixas, é o buy down. E daí, de fato, vai haver menos bookings nessas classes tarifárias altas, e o próprio sistema de yield management, o City Inventory Control, vai prever, né, menos bookings nas classes tarifárias altas para as próximas rodadas. Com menos bookings, aí de fato vai se materializar menos proteção. Quer dizer, vai se ratificar o que era uma coisa incorreta, ela se ratifica e daí você gera menos classes tarifárias altas, menos proteção, menos booking limits para as tarifas baixas e daí vai, no ciclo. No limite você pode corroer toda a sua estrutura de tarifas, né? Esse é um problema sério do sítio que pode acontecer com o City Inventory Control. A gente vai ver, e a gente já sabe que a estrutura de produtos, né, os produtos tarifários, não apenas com restrição de compra, mas com criação de atributos para cada tarifa, pode evitar largamente que isso aconteça. Bom, vamos passar agora para o overbooking e denied boarding, que é, vamos dizer assim, a nossa reta final da nossa exposição sobre yield management. O overbooking é uma estratégia que está no âmbito do City Inventory Control. A gente lembra de overbooking do quê? O passageiro reclamando porque não vai viajar. É o bumped passenger, é o denied boarding, tá bom? É quando o cara chega para embarcar e ele descobre que tem mais passageiros do que assentos, e ele, ou passageiros, ou pode ter também pilotos ou tripulação para outros voos que vão usar os assentos e ele não vai poder embarcar. Às vezes ele já embarcou e vai ter que sair, né? Companhia aérea pode dar compensations por isso, ou ela pode fazer algum leilão a bordo. Às vezes o passageiro não quer sair. Quem não se lembra desse passenger dragged off to overbook flight, United Flight? O cara foi puxado para sair, convidado a sair, não quis sair, chamaram a polícia e tiraram o cara. É por isso que empresas como Southwest e JetBlue não fazem overbooking. A Southwest de algum tempo anunciou que não overbookava. A JetBlue sempre teve essa política de no overbooking, né? Bom, quais são os riscos associados ao booking de uma empresa? Tá vendo aqui? Olha, a gente tem uma distribuição normal, vamos dizer assim, de demanda alta e demanda baixa. Lembra do Flight Exception Report? Pois então, a demanda pode ser alta, a demanda pode ser baixa. Tem um risco associado a comparecimento também no voo. Muitos passageiros desistem de viajar, né? Você tem dois riscos, o spoilage e o spill, tá bom? Um booking. A primeira coisa é o spoilage, você voar com assentos vazios, né? Então, nesse caso, você está protegendo demais, é o overprotection. Você tem a data do voo, chegou no dia do voo, você não vendeu, spoilage. Chegou na data do voo, você vendeu demais, chegou na capacidade, é o spill. Porque nesse período do booking aqui é um período que aparecem os passageiros high yield, os passageiros que estão mais interessados em pagar caro, mais dispostos a pagar. Então aqui você tem perda de chance de diluir custos fixos, tá? Porque você está voando com assentos vazios, você pode preencher esses assentos pelo yield management, e aqui você tem perda de receitas porque você não está vendendo para o Pax high yield, tá bom? A gente está vendo que em ambos os casos são riscos associados à natureza do problema, né? A natureza estocástica do problema, tá? Bom, o overbooking, ele está dentro dessa questão dos riscos, essa questão da aleatoriedade da demanda. Existe um chamado Pax no-show. Então, se você não quer nem voar com spoiler, não quer ter spoiler, também não quer ter spill, né? Significa que você quer ter o preenchimento correto da capacidade, mesmo que sobre alguns assentos, mas esses assentos, o ideal seria voar cheio,
sempre cheio, mas você não vai voar sistematicamente com assentos mais cheios do que a necessidade, mais vazios do que a necessidade. Alguns assentos para acomodar essas tensões aí de demanda, aleatoriedades. Só que sistematicamente você tem uma taxa de no-show. São passageiros que, por motivos aleatórios, decidem não comparecer e também não cancelaram. Então é o last minute no-show, né? É o last minute, é o não comparecimento de última hora, porque se for com antecedência, o passageiro pode avisar, pode cancelar o voo, né? Então, as empresas, sabendo que essa taxa é menos aleatória, ela tem até um comportamento mais determinístico, eles começaram a pensar, bom, eu estou voando vazio à toa, eu estou incorrendo no spoiler à toa, eu posso preencher, vender um pouquinho mais de assentos, mesmo sabendo que se todo mundo vier, eu vou chegar na capacidade, eu vou ultrapassar a capacidade, né? Por quê? Porque quando chegar no último dia, no dia do voo, passageiros não comparecem, são os no-show, tá? Então, um compensa o outro. Bom, pode acontecer ou não o oversale, tá? Isso é chamado overbooking, quando você vende, comercializa assentos a mais durante o booking, né? O mesmo assento para mais outros passageiros, você está fazendo overbooking. O overbooking, ele é silencioso, tá? O oversale é quando, de fato, chegaram mais passageiros, tá? Então, constatou-se o oversale. Seja porque não tem tantos assentos a bordo, porque você vai por motivos técnicos, por motivos de malha aérea, disrupções, interrupções de voo, você precisa acomodar tripulantes, ou porque houve problemas com a aeronave, teve que trocar a aeronave, colocou uma menor, enfim, aconteceu um oversale, tá? Todo voo é provável que tenha overbooking, a não ser nessas empresas que assumidamente declaram não fazer. Mas o oversale nem sempre acontece, tá? Quando ele acontece, vai haver denied boarding. São passageiros que têm a preterição de embarque, tá? Também chamado de bumped packs, né? As companhias aéreas, elas acompanham o seu bumped packs rate, tá? Os governos também, né? Qual é a taxa de passageiros que foram bumped num voo, que tiveram embarque preterido, por 10 mil passageiros? Geralmente é menos de um passageiro para cada 10 mil, né? Então é uma taxa baixa, né? Não é uma taxa alta, né? O overbooking serve para estender os limites do Seat Inventory Control, por isso que ele está na estratégia de yield management e afeta, né? Ele vai afetar a forma de operar da companhia aérea. Bom, a gente viu que o yield management ele serve para gerenciar as receitas, para maximizar os lucros da empresa, fazendo a segmentação de mercado adequada e colocando atributos adequados nas tarifas diferenciadas que hoje em dia são oferecidas justamente para capturar o máximo de receitas e gerar margem de lucro, porque o transporte aéreo é muito suscetível a esses problemas econômicos e empresas podem quebrar e ninguém quer que empresas também quebrem, então existe essa questão de solidez financeira do sistema e as inovações são feitas para isso. O sistema de controle de assentos, de inventário de assentos, são um sistema de precificação dinâmica, porque os preços, na verdade, eles vão aparecendo e sumindo ao longo do processo de booking, então é chamado de Dynamic Pricing também, porque o Seat Inventory Control ele é baseado em programação dinâmica. Então o tempo vai passando, ela vai mudando os booking limits baseado nas expectativas, nos forecastings de demanda. E daí, com base no overbooking, você pode estender esses limites, né, no base as taxas de denied, os percentuais de no-show, vocês podem estender isso e aumentar a solidez financeira das empresas, e o yield management vai proporcionar a tarifa certa para os passageiros com a disposição a pagar adequada.